liderança! Estamos aqui em mais um super programa do Fala Liderança, nosso podcast, onde a gente traz assuntos voltados para empreendedorismo, para a jornada empreendedora, para as empresas, para a formação de pessoas e etc. Coisas extraordinárias. E hoje eu estou, talvez, um ambiente extraordinário, talvez um dos melhores ambientes do mundo, cercado por mulheres extraordinárias que vão trazer um pouquinho da sua história, contar um pouquinho dos seus negócios, dos seus business, do que fazem hoje, e vão falar também de uma pauta muito importante, que é uma bandeira que o Líderes do Brasil levanta desde o início da sua fundação, a bandeira da mulher empreendedora. Então, para você, mulher, em especial, esse super programa, e eu começo apresentando a Aline Medeiros, a nossa embaixadora Olá. Da mulher empreendedora dentro do Líderes do Brasil. Aline, dá um alô pra galera aí. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Aline Medeiros. E eu costumo brincar falando que meu nome já é uma logomarca, né? Porque ele é com H e 2 L's. E quando a gente começou com esse projeto, né, liderança, eu sentei numa roda, conheci os líderes do Brasil. Não tem como, quem tem visão não tem como não se apaixonar pela ideia. E eu conversei aqui com um amigo, o Dai, e falei: tem algo voltado para as mulheres? Aí ele falou: eu tenho esse objetivo, eu só não tenho com quem toque. E eu falei: então eu vou tocar. E eu fiquei muito feliz porque homens apoiando mulheres, né? E isso é raro a gente ver no mercado, né, meninas? E eu falei: então é aqui que a gente vai plantar sementes. E a gente tem desenvolvido um lindo trabalho com as mulheres empreendedoras, alavancando mulheres, empoderando mulheres de forma positiva e saudável, e fazendo muitos negócios liderados por mulheres crescerem. E esse é o nosso desafio, né, liderança? Com toda certeza. Nós entendemos que o futuro do empreendedor é ser uma mulher. Brincadeira. É estar numa mulher. Porque as mulheres, com certeza, elas vão assumir esse protagonismo. Já estão assumindo esse protagonismo. Nós estamos vivendo, graças a Deus, uma quebra de paradigma. O mundo está mudando, onde essa questão machista está sendo diluída aos poucos. É um processo longo, mas já estivemos mais longe lá atrás. E as mulheres têm alcançado lugares de poder e mostrado a sua habilidade, que, na minha humilde opinião, é infinitamente mais superior do que a nossa, homens. E com vocês agora, Isa, por favor. Isa Leal, se apresenta pra galera. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje eu tô sem voz, né? Mas vamos lá, a gente tem que se apresentar, tem que participar, cumprir nosso papel Quem aqui. sabe faz ao vivo, mesmo rouca. Mesmo sem voz. Eu sou a Isa Leal, trabalho com gestão financeira para micro e pequenas empresas. Vim para o Líderes do Brasil a convite da Aline, né? E desde então tenho sido muito apoiada, tenho participado de projetos incríveis aqui dentro, liderados por mulheres e liderados por homens também, né? Pelo nosso presidente, e sempre com muita oportunidade para quem está empreendendo, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente que é empresário, a gente precisa ser ouvido, precisa de espaço, principalmente que é a mulher, né? Que muitas vezes a gente senta numa roda com um monte de homens, a gente não tem nem chance de falar. E aqui no Líderes do Brasil eu encontrei esse espaço. Então, sou muito grata por tudo que foi construído aqui, né? E tudo que acrescentou na minha empresa, na minha carreira. E o melhor de Deus ainda está por vir. Estamos só no início de uma jornada extraordinária, porque a meta nossa sempre foi só uma: fazer história, deixar um legado. E eu quero agora oportunizar toda a nossa audiência a conhecer minha Pepeta. Ai, meu Deus, ele tinha que falar esse nome aqui, Meu gente. amor. Como é que aguenta alguns estresses, porque, né, a gente, né? E, a gente enfim, se aguenta, né? Os estresses compartilhados, você falou a verdade, né? agora a gente se aguenta. Não é fácil, não. Mas, graças a Deus, nós temos tido vitórias, né, sucesso nisso aí também, empreendendo nesse relacionamento, quando a gente tem um empreendimento. Sim. Né, usando as técnicas que a gente aprende na gestão dos negócios para gerir o relacionamento, dá muito certo, né? Por favor, se apresenta aí pra galera. Bom, boa tarde, gente. Eu acho que, assim, perante as meninas, eu sou a mais bebê, né? Em relação ao empreendedorismo, né? Meu nome é Mariana Matos, eu sou formada em Relações Internacionais. Fiz alguns cursos de especialização fora e voltei para o Brasil com essa vontade, né? De trabalhar com relações internacionais. Vim de uma família totalmente, assim, voltada ao serviço público. Então, nunca passou pela minha cabeça a ideia de empreender. Nunca eu tive essa ideia na minha vida. Quando eu conheci o DAI, e ao mesmo tempo conheci o Movimento Líderes do Brasil,
comecei a entender um pouco mais. Até hoje tem muita coisa que eu não compreendo, que eu desconheço, mas eu acho que é uma questão de aprendizado constantemente, né? Ele me incentivou bastante a abrir minha escola de inglês online, né? Sempre com a ideia de trazer um diferencial meu. Então, através da minha metodologia que eu aprendi e tudo mais, eu comecei a dar aulas de inglês, assim como mexer com traduções também. E assim, com um objetivo de um dia ter a minha escola física, né? Mas como eu bem aprendo todos os dias, um passinho de cada vez. Então, hoje, eu trabalho como coordenadora numa escola de idiomas também, onde eu consigo aprender a questão de gestão, a questão da própria coordenação em si. E tenho, né, junto com isso, minhas aulas de inglês, que eu ministro aulas de inglês através de um curso de conversação, né, com uma metodologia canadense de ensino. E com esse objetivo. E através do Líderes também, eu vejo assim, muitas vezes eu pensei, não, mas para empreender, né, eu vou começar aqui dando aula, mas nossa, até eu abrir a minha escola de inglês vai demorar muito. Precisa de dinheiro, precisa de inúmeras coisas, eu não tenho esse perfil, né? Eu tô almejando muito alto. Mas, conforme eu, né, venho acompanhando assim, o Líderes tal, nesses 2 anos, eu venho percebendo que o que a gente quer, a gente consegue, é só correr atrás, e nem tudo é focado apenas no dinheiro, né? Se a gente ficar colocando essas barreiras, já tem que ter muito dinheiro, tem que ter muito isso, muito aquilo, a gente empaca. E comecei a ter esse desejo de mexer com o empreendedorismo, que até então, né, até 28 anos da minha vida, eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar, né, nessa área. E hoje estou aqui, agradeço o convite, né, e fico muito feliz de estar justamente num dia que essas 2 mulheres maravilhosas, que eu conheço também há algum tempo, acompanho o trabalho também, fico muito feliz de estar nessa mesa compartilhando essa conversa com elas. E é isso. Coisa extraordinária, né? Mulheres que apoiam, mulheres crescem. Exato. Com toda certeza. E a história da Pepeta, Perfeito, agora vai ter que aguentar, né? Ela traz à tona uma realidade, assim, gigantesca aqui no contexto, principalmente de Brasília. No Brasil, mas em Brasília em especial, é assim, alarmante. Os jovens, eles não têm como opção o empreendedorismo. Eles têm como a última coisa a se fazer quando nada dá certo. A alternativa. A alternativa a se fazer quando nada dá certo. A opção aqui ou é trabalhar para alguém, faz uma faculdade, trabalha para alguém, numa grande empresa, ou então, enfim, um escritório, etc. Ou ser funcionário público, que é a principal opção que existe. Ela, durante os 28 anos de vida dela, nunca tinha pensado em empreender, porque não existe esse estímulo, não existe esse incentivo, não é apresentado como uma alternativa para o jovem essa opção, que sinceramente não é fácil, mas é muito melhor do que você vender suas horas para os outros. Aqui você tem liberdade. Então, assim, fico muito feliz que eu, em especial, e também toda a família Líderes do Brasil, tem trazido para você essa percepção de que existe, sim, um lugar ao sol, empreendendo, e que é muito melhor porque você tem controle do seu tempo, e você consegue viver bem, sim, e que você, graças a Deus, hoje, nós temos a oportunidade, tanto nós quanto você que está nos assistindo, tem a oportunidade de pertencer a uma comunidade, pertencer a uma família de empreendedores como Líderes do Brasil, QR Code na tela, como Líderes do Brasil, que vai te ajudar a estruturar esse projeto, vai te ajudar com ferramentas, com conhecimento, e principalmente com a questão emocional para você ter a resiliência necessária e fundamental para sobreviver aos altos e baixos, os picos e vales. Isso também demonstra, no exemplo da Pepeta, demonstra também que existe uma crença também absurda em relação à questão do dinheiro, né? Que é muito difícil. Ou seja, há uma percepção que se tinha, porque agora ela não tem mais, mas ela tinha até nos conhecer o Líderes do Brasil, conhecer esse nosso trabalho, fazer parte dele. Ou seja, nossa luta, Aline, Isa, agora Pepeta, nossa vai virar Mari Pepeta. Vai virar meme. A nossa luta aqui é de ir contra essa maré, quebrar esse paradigma e mostrar uma outra realidade. E assim,
Diante disso, eu queria que essas duas CEOs aqui, essas duas líderes empreendedoras, também apresentassem suas operações, apresentassem seus negócios, né? Antes de a gente entrar no assunto do empreendedorismo feminino. Nós já temos uma barreira gigantesca que é de quebrar essa cultura, de mudar o status quo, de mudar o paradigma na questão do empreendedorismo em si. Falando de empreendedorismo feminino, nós temos um agravante a mais, que é a questão do racismo, que é outra luta que precisa ser combatida. Racismo não. Também, mas do machismo. Do machismo, que é outra luta que precisa ser superada. Então o desafio das mulheres é ainda maior. Um pouquinho maior. Porque é empreendedorismo, mas vencer o machismo são duas forças que a gente vai juntos, se Deus quiser e Ele quer vencer. Aline, se apresenta como agora a proprietária, CEO da Dona Colabora. proprietária. Bom, eu, assim como a Mariana, tive uma educação e uma formação voltada para trabalhar para alguém, né? E eu sempre estudei, me especializei para chegar no alto cargo de uma empresa. Nunca me vi empreendedora. Até que o dia que eu cheguei no topo da carreira, que eu estava, né, achando, consegui, fincando a bandeira assim no território, a empresa onde eu tinha um cargo ótimo, uma equipe ótima, faliu. E aí eu saí com uma mão na frente e outra atrás. E agora? Aí, quando você sobe na carreira e ascende, tem um patamar, voltar do zero, você vai... É uma constante, você vai ganhar muito menos e você vai ter que recomeçar. E aí, por um acaso, eu sou publicitária de formação, trabalho com marketing digital desde 2011, na era do gelo, gente. Olha, eu entregando aqui a idade. Eu acho que a gente não devia entrar nessa quesito de idade. Só acho. Fica a critério. Gente, eu comecei a trabalhar com marketing digital, o Facebook não tinha nem página, era só perfil. Então, faz as contas. Aí, essa empresa faliu, comecei a procurar emprego, propostas muito baixas pro nível que eu já estava performando. E aí, um belo dia, toda vez que o Facebook fazia eventos presenciais em Brasília, quem já trabalhava na área era convidado. E aí, eu fui convidada para esse evento do Facebook. Aí fui lá, era tipo assim, uma segunda-feira, 11 horas da manhã. Assim, um horário que, assim, quem trabalha não estaria lá, né? E aí eu fui nesse evento, né? Sem perspectiva alguma. Entrei no evento, postei uma foto no Instagram. Depois de 5 minutos que eu postei essa foto, meu telefone toca. E aí, Aline, beleza? Beleza. Vi que você postou uma foto aí no evento do Facebook. Quer dizer que você saiu daquela empresa? Sim, saí. Que bom. Aí eu falei, meu Deus. Aí ele falou, pô, Aline, agora que você está em disponibilidade, você topa cuidar do meu marketing digital, eu tenho um projeto assim, assim, assado. E era uma pessoa que eu tinha conhecido nessa empresa que tinha falido. E eu falei, topo. E era, assim, na minha cabeça, freela, né? Vou fazer um freela até eu arrumar alguma coisa. Enfim, esse freela virou um cliente, que virou outro. E aí, precisei emitir uma nota fiscal. Aí que eu fui saber que para emitir uma nota fiscal, eu tinha que ter um CNPJ. Detalhe, nesse início, eu tinha saído de uma empresa falida, eu abri a minha empresa, eu tinha R$500 na conta. Era o dinheiro que eu tinha para o mês. E eu falei, vou desbravar esse mato aí, porque é a alternativa que eu tenho. Então, eu sou uma empreendedora por necessidade, não por sonho. E assim surgiu a Colabora, a minha primeira empresa, porque depois que você aprende a empreender e sabe que é um desafio, mas tem muitos benefícios, eu falo, se eu empreendi, todo mundo empreende. E eu já estou no meu 3º CNPJ, amando sair da posição de técnica para gestora, que foi outro parto. Não sei se você que está ouvindo aí está sentindo isso, que a gente começa a empreender fazendo o que a gente tem de melhor, como técnico, ainda com a cabeça de funcionário. Aí você percebe que você é funcionário da sua própria empresa. Você é funcionário de você mesmo. Aí você fala, opa, o jogo tem que mudar. E assim, coloquei a Colabora para performar, assumir a identidade de empreendedora, que é um desafio também para a mulher. E aí a minha empresa foi crescendo. A gente fez o evento Tony Robbins Brasil em 2019.
Atendemos a rede Sara Nossa Terra, livraria, rádio, Sara Play. Tem a Sara Igreja, que é uma rede, mas... E tem as empresas da Sara. Tem as empresas da Sara. Ela falou rede, assim, não tem... A Sara... Senão o pessoal acha que você está falando que a igreja é uma rede. Uma rede, posso ser mal interpretado. Atualmente, a gente tem atendido o portal Congresso em Foco, a gente tem feito marketing digital desse portal e tem colhido cases aí de sucesso, né? Eu chamo as minhas empresas de filhas, né? Eu falo, a minha filha mais velha colabora, tá indo bem, já tá indo pra faculdade, já tá andando sozinha. E aí eu tenho as minhas outras empresas, que eu tenho uma certificadora digital e eu tenho uma empresa de consultoria. Aqui na minha empresa de consultoria, eu vou a empresas, presto consultoria, principalmente na área do endomarketing. Então, me vi empreendedora nessa jornada. Fácil é? Não. Como mulher, quais são os desafios? Às vezes a gente... foi o exemplo que a Isa trouxe. Às vezes a gente senta numa roda para negociar, a mulher é a última a ser ouvida. A mulher, às vezes, nem consegue falar. E eu comecei a perceber isso porque, assim... Na Colabora, eu tenho um sócio, o Alexandre. Quando a gente ia às reuniões, era anunciado assim, o Alexandre da Colabora chegou. Quando era eu, tipo, a menina do marketing chegou. Eu não tinha nem nome. A sócia do Alexandre, né? A sócia do Alexandre chegou. Aí eu falo, gente, eu que abri a empresa. Eu que corri atrás, eu que fiz tudo e aí ninguém me enxerga. Então, acho que é um dos desafios, né? E outra, o desafio também, eu como pessoa, como mulher, assumir essa postura, o meu lugar de fala, a minha posição. Porque às vezes a gente, muitas mulheres, e eu me vi nessa cilada muitas vezes, da gente aceitar o que o outro diz quem a gente é, né? E inteligência emocional é uma coisa que é necessária para a mulher empreendedora. Sim. E andar com pessoas que convivem e vivem a sua jornada, o seu propósito, faz toda a diferença. E aí, nos líderes, eu vi muito isso. E eu falei, se eu passei por isso, eu acho que, assim, o que eu posso contribuir é ajudar pessoas a não passarem isso de uma forma tão bruta como eu passei. Às vezes, muitas vezes, um não na cara eu já levei. Tipo assim, não tem nem a educação, né? Aí eu fico pensando, será que se fosse outra pessoa seria diferente? Talvez seria, né? Então, assim, a minha história com o empreendedorismo é uma relação de picos e vales, né? Nem tudo foram flores, né? A minha sorte é que no digital os riscos são menores, porque a Colabora é uma agência digital para o digital, né? Então, isso ajudou bastante. Mas em outros segmentos eu vejo que é desafiador, né, liderança? Total. E assim, aproveitando aqui a fala da Aline, que empreendeu mais uma vez. Ela é uma empreendedora por necessidade, né? Mas ela nunca teve esse mindset, essa vontade. Esse desejo. Nunca foi estimulado, porque, gente, não é estimulado e acabou. Você só quer ser empreendedor se seu pai for um comerciante e você tá pegando esse lado de berço. Fora isso, irmão, esquece. Não tem esse estímulo, né? E você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, a pessoa sempre começa pelo ofício. O início é pelo ofício, não tem jeito, não tem como. Quando eu falo de ofício, eu estou dizendo de produto e serviço. Então, você começa vendendo ali, como eu, empresa, seu produto e seu serviço. Um detalhe, produto e serviço é regra, é obrigação ser bom. No mercado não vai aceitar menos que isso. Então, tem que ter um produto bom. Lógico que tem que ter. Isso a gente não vai nem discutir isso, não, porque isso aí você já está fora se não for bom. O produto e o serviço. Agora, o que vai te levar a um outro patamar é você entender que o jogo não é sobre produto e serviço, é sobre pessoas. Porque você só escala com pessoas. E quem serve, governa. Quando você consegue trazer o seu time para perto de você, se conectar com eles por meio da autoridade e vender para eles um sonho que vai fazer com que esse sonho, de forma colaborativa, vai realizar os sonhos individuais de cada um deles ali, você consegue ter um time que vai com você até o fim do mundo, independente do produto ou do serviço. Só que para você aprender isso aí, você precisa aprender primeiro o ofício, ser o melhor tecnicamente, porque até para você cobrar você tem que saber. Sim. Né? Depois você precisa aprender sobre gestão, desenvolver um plano de negócio, montar os processos da empresa, ter ali, ou você, eu vou deixa para a Isa,
ou você fazer a gestão financeira, ou você fazer melhor ainda, passar para o especialista gerir, pelo menos a parte operacional da empresa, você cuida da parte estratégica da coisa, junto com esse consultor /BPO, ele vai explicar aqui. E depois vem a etapa crucial, que é você aprender sobre pessoas. Exato. Que aí sim você consegue escalar o negócio, né? Não tem como você escalar o negócio sem pessoas e não há legado sem pessoas. Se você morrer, sua empresa acaba. Por quê? Porque ela dependia só da sua força. Só tinha você que sonhava esse sonho. Quando você consegue conectar pessoas nesse sonho, sua empresa, independente de você, ela vai ser eterna. Enfim, depois a gente vai entrar no mérito dessa história, porque isso aqui dá um programa inteiro. Isa, já que eu já fiz aqui uma introdução já, Né? se apresenta um pouco pra galera aí, fala hoje qual é a sua principal operação. Bom, daí já deixou ali, né, a dica, né? Tem uma empresa de gestão financeira. Nós temos duas frentes hoje, na verdade, que é a contabilidade, que é gerenciada pelo Washington, meu esposo, e temos o BPO financeiro, que é a gestão financeira para micro e pequenas empresas, que é onde a gente realiza todas aquelas atividades ali do dia a dia, né? Contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, emissão de nota, tudo isso a gente faz para que o empresário saiba como que está a saúde financeira da empresa. E a minha história é muito parecida com a da Mari. Eu não vim de família de empreendedores, né? Muito pelo contrário, assim, sempre fui incentivada muito pela minha mãe para fazer concurso. Mas eu sempre fui aquela criança que vendia coisa para os amiguinhos, que fazia bijuteria, fazia, na época do nome de gesso, vou entregar a idade aqui também, né? Fazia nome de gesso para vender para os amigos na escola. Então, sempre estava fazendo alguma coisinha ou outra. Mas fui ser CLT, né? Porque era o caminho normal, estudando para concurso. Fui concursada também, né? Mas sempre faltando aquela coisa. Sempre estava faltando alguma coisinha ali. Não me sentia realizada naquilo. Até que, em meio à pandemia, o Washington falou, amor, vamos criar um braço aqui para contabilidade. Ele já tinha contabilidade, né? E falou, a gente está percebendo aqui que algumas empresas, em meio à pandemia, estão demitindo funcionários, estão migrando para o home office, e estão deixando de fazer algumas coisas na contabilidade, no financeiro, e a gente pode ajudar de forma remota. E foi quando surgiu o BPO na nossa vida, né? No primeiro momento até eu olhei assim, eu falei, será que isso dá certo? Ia fazer o financeiro sem estar dentro da empresa, né? E foi uma grata surpresa. A gente começou pegando os clientes da contabilidade e viu que dava certo. Tanto que a gente começou, eu falei, eu não quero nem divulgar, deixa eu ver se esse negócio vai dar certo mesmo, né? E quando a gente começou a divulgar, começou a abrir para o mercado, logo vieram vários clientes que a gente já não dava conta de fazer a operação sozinho. Então, já pensamos em alugar uma estrutura, a gente já tinha saído um pouco dessa fase da pandemia que estava todo mundo isolado, né? Então, a gente já começou a alugar uma estrutura, contratou funcionário e foi crescendo a operação. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem as duas frentes bem estruturadas, né? Não vou citar o nome das empresas porque a gente está passando por um rebranding, né? Então, não vou divulgar ainda, mas em breve vocês terão aí o nome das empresas. Mas, graças a Deus, tem caminhado. E o que fez muita diferença para mim, Mari, foi estar em grupos de network. Às vezes eu não tinha nada para falar, porque eu não conhecia nada desse mundo, né? Então, assim, eu vinha sem histórico de família, não tinha empreendido nunca, não tinha nenhuma empresa, mas o fato de estar com outros empreendedores, eu ouvia e falava, nossa, é possível fazer isso. Nossa, dá para fazer isso daqui também, isso daqui eu consigo aplicar na minha operação. E eu nunca esqueço um exemplo, que minha mãe tinha viajado para a Bahia e ela tinha experimentado determinado produto lá, e ela chegou falando muito bem desse produto, que era muito gostoso e tal, não sei o que eu já te contei nessa história. E aí, eu falei, legal, quando eu for lá, também vou provar. Ela não trouxe, só deixou todo mundo com vontade. E aí, quando eu fui para um grupo de network, assim, tipo, umas 2 semanas depois, o rapaz falou que tinha ido para o mesmo lugar da Bahia, que tinha provado esse mesmo produto e que já estava trazendo para Brasília, estava vendendo para os mercados e para os restaurantes. Eu falei, gente, minha mãe só achou gostoso. E eu achei legal a ideia, e o cara já veio com uma ideia sensacional, já está distribuindo aqui em Brasília. Então, acho que esse feeling de empreendedor, a gente só pega quando a gente está no meio mesmo. Exato. E por isso que é tão importante a gente estar nesses grupos, estar fazendo network e às vezes só ouvindo mesmo, né? Tem um desafio maior para quem é mulher. Acho que todo mundo aqui já me viu com criança junto, né? Já fiz reunião com todo mundo com criança. No sábado passado eu estava dando um treinamento, levei os meus 2 meninos comigo e eles falam assim, já trabalhei com a mamãe, já fiz conciliação bancária, minha mãe me ensinou a fazer conciliação bancária. Então é muito prazeroso. Tem vários desafios no mundo empreendedor mesmo, para quem é mulher tem um plus, né? Mas a gente está aí para quem gosta, para quem quer realmente, né? Se encontrar nessa área, a gente vai vencendo os desafios passo a passo, como você falou, né? Então é isso. Nós estamos aqui diante de 3 baitas empreendedoras,
que estão na sua jornada. E o que a Pita está fazendo é algo que eu aconselho você a fazer. Você não precisa sair assim, pronto, me identifico com... Porque existe hoje uns palestras na internet que ficam estimulando errado. Vou sair do meu serviço, vou pedir baixa na minha carteira amanhã e vou abrir minha empresa. E vou ser rico e trabalhar etc. da lancha. Você não precisa fazer isso. Você precisa testar primeiro se você já tem esse comportamento ali, se já tem as habilidades. Porque se você não tiver, antes de você fazer uma loucura dessa, que você não precisa fazer, você primeiro vai aprender. Porque você precisa aprender primeiro. Antes de qualquer coisa. Não adianta você querer entrar num carro de Fórmula 1, você não sabe pilotar uma Fórmula 1. Eu acho que também tem uma questão de essa crença do financeiro, né? Que eu comentei, que a gente que não tem muita experiência ainda com empreendedorismo. E eu falo eu, familiares, amigos, enfim. A gente fica maioria, com aquela, né? a gente fica com aquela coisa, eu vou abrir um negócio, mas eu não tenho capital. Então, essa é uma crença limitante e que a gente tem naquele momento. Só que assim como existem essas crenças exatamente de, para você ser um empresário, você precisa ter um dinheiro, você precisa ter vindo de família assim, assim, assado. Por outro lado, eu também me vi muito na crença do concurso público, no sentido de, olha, você tem que estudar 3, 4 anos, tem muita vaga, mas também tem muita gente, tem muito concorrente. Então, se a gente for ficar pensando, né, que assim, desse lado das dificuldades, empreender é difícil, fazer concurso é difícil, você estagna na vida e não faz nada. Então, eu comecei a parar para analisar isso e também a questão de que, como é o caso das mulheres, né? Que a gente não tem o espaço, não só no empreendedorismo, mas em várias áreas a gente não tem o espaço que a gente deveria ter. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, a mesma, assim, a realidade que a gente consegue ser o que a gente quiser, né? Mas a mesma coisa com relação ao empreendedorismo, ao serviço público, que a gente, não existem, tem aquelas crenças que querem paralisar a gente, sim, mas vamos procurar ver se é isso mesmo que acontece, o que tem por detrás disso. Pegar um especialista, como a Isa falou, no encontro de network, que você ouve outros empresários falando e tudo mais, e você vai começando a entender, vai ouvindo as histórias, né? Me identifiquei muito com o que a Isa falou. Vai ouvindo as histórias falando, então não é tão assim limitante, né? Então, quem sabe eu também consigo. Né? Não, então, eu acho que é por aí sabe mesmo. Sabe o que eu pensava muito, Mayra? Eu pensava assim, eu sempre trabalhei muito. Eu trabalhei em banco, então às vezes eu ficava fazendo hora extra. Eu trabalhei em serviço público, nunca fui aquela servidora que cumpria o horário, sempre extrapolava meu horário de trabalho. Eu tive cargo de confiança no serviço público. E eu falei, cara, por que não trabalhar muito para mim, para o meu negócio? Já que é para trabalhar muito, que eu trabalho muito para mim. Né? Então, essa questão da gente trabalhar que empreendedorismo é difícil, tudo bem, é difícil sim. Mas eu estou construindo algo para mim, para minha família. Né? Diferente de vender hora para os outros, né? Como o Daia falou no início. Então, quando a gente muda realmente o nosso pensamento de que é possível, eu também posso, eu posso construir algo meu, a gente segue em frente. Não, e o que a Pita está fazendo é muito importante, porque assim, ela está inserida no meio, aprendendo, desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo comportamento, lapidando a identidade, como a Aline colocou muito bem aqui, antes de arriscar. Não está fazendo que nem os aventureiros que saem pedindo demissão no outro dia e achando que vai ficar rico, abrindo empresa. Você precisa empreender primeiro nesse CNPJ que você está trabalhando. Hoje o que ela faz é função de gestão. Para entender como é que funcionam os processos. Ou seja, ela além de estar sendo remunerada no trabalho dela, ela também está tendo uma aula de como é que funciona a operação. Sim. Ou seja, você não pode querer amanhã, porque eu assisti um podcast desse aqui. Não, assistir um podcast desse aqui nunca vai te levar a tomar uma decisão burra dessa. Mas outros caras por aí podem te levar a essa decisão. Então, assim, tome cuidado. Quer empreender? Pô, quero ser empreendedor, quero ser empresário, quero viver essa jornada. Aprende primeiro onde você está. Seja empreendedor dentro da empresa que você está. Do CNPJ. Não precisa pedir demissão, sair que nem um doido. Não faça isso. Se desenvolva primeiro, tenha as características de empreendedor, empreenda no CNPJ dos outros, porque o risco do capital é só do empresário, não é seu. Aprenda ali para depois você fazer essa migração, que é a melhor forma possível. Mas agora o assunto é outro. Mulher empreendedora. Aline, qual é o desafio que a gente precisa vencer para que as mulheres que estão nos assistindo, para que vocês, mulheres, possam brilhar ainda mais? Na realidade, vamos falar da realidade do Brasil, né? Porque eu acredito que aqui o nosso problema é bem grave. O mundo também tem seus problemas, os outros países, mas assim, aqui no Brasil a situação está bem pesada, né? O que você vê que precisa ser mudado? Então, o principal ponto que eu vejo que precisa ser mudado é a mulher, de fato,
assumir o protagonismo da própria história. Por quê? Eu sou uma pessoa que toma muitas decisões baseadas em números. Apesar de ser do marketing, da publicidade, né? O pessoal acha que o povo criativo só vê desenho, né? Mas, assim, um número fala muito para mim. Em 2022, foram abertos 6 milhões de novos CNPJs no Brasil. 51% deles foram abertos por mulheres. Onde estão essas mulheres? Então, assim, eu trabalho com marketing digital e muitas mulheres chegam e me falam: Aline, eu comecei a fazer brigadeiro. Eu vou vender no Instagram. Ali é uma empreendedora. Sim. Só que ela não se enxerga como empreendedora. Ela acha que ela está fazendo um bico, que ela não vê que ali é um negócio. Eu já atendi mulheres, tanto dando apoio nos líderes do Brasil, como na minha empresa, de mulheres que performam em casa, tem 2 funcionários e não se vê como empreendedora. Então, por quê? Porque não tem incentivo, porque às vezes dentro de casa o marido fala, isso aí é um bico, né? Às vezes na rua ela se depara com não reconhecimento. Então eu vejo que o desenvolvimento, um dos grandes motivos da mulher não avançar, depende muito também dela se ver. E não é uma coisa assim, a mulher tem que se ver. Não, tem que existir mecanismos que incentivem ela. A gente vê aí iniciativas, a mulherada está crescendo, a mulherada está empregando. Hoje, as empresas lideradas por mulheres são as maiores empregadoras hoje no país. Só que a gente precisa ter meios para que a gente ocupe esse espaço de fato. Sim. Porque a gente está trabalhando igual formiguinha, mas por trás das câmeras, digamos assim, né? E eu acho que não é bem esse caminho. Então, assim, iniciativas em que homens também apoiam as mulheres é fundamental, porque a gente vai pra rua, a gente só toma lapada. Assim, lapada até no sentido assim, onde eu vou estacionar o meu carro para ir para uma reunião? Porque eu não posso parar longe, porque é perigoso. Exatamente. Né? Então, o desafio começa assim. O desafio, às vezes, começa dentro de casa. Com quem eu vou deixar os meus filhos para fechar aquele negócio? Né? Quem vai cuidar da casa enquanto eu estiver fora? Então, às vezes, os desafios estão aí. A mulher, ela se vê muito sozinha, solitária. E, às vezes, nessa solidão, sem apoio, a gente não consegue assumir, de fato, esse protagonismo. Sim. Essa decisão de falar, não, eu sou uma empreendedora, eu tenho 2 funcionários, eu trabalho na cozinha da minha casa, fazendo marmita, mas é uma empresa. Por quê? Porque elas não conseguem se ver, porque é tanta diversidade. Então, assim, lugares de apoio, debate, educação, e principalmente trazer os homens para a conversa é o primeiro ponto. Excelente. Por quê? Porque as mulheres que estão aqui, que estão nos assistindo, vão saber o que eu estou falando. A opinião do marido dentro do lar faz toda a diferença pra gente. Faz toda a diferença. A gente não pode aqui rasgar a bandeira, sou feminista, a decisão do homem não importa. Ok, se isso funcionar para o seu contexto, massa. Mas na maioria, 99% das famílias não trabalham desse jeito. Então, trazer o homem para o diálogo também é muito importante. Né? E homens, aprendam com homens que apoiam as mulheres. A sua mulher ganhar mais não é uma ameaça para você, para sua família. Ver a sua mulher se desenvolvendo não vai deixar você com menos brilho. Pelo contrário, exatamente. É a família que ganha. Uma mulher feliz não quer guerra com ninguém, gente. O que você acha, Isa, dessa luta que nós estamos enfrentando, que o Líderes do Brasil resolveu, capitaneado pela Aline, comprar essa briga de mudar essa situação e dar esse espaço para a mulher se sentir segura para se desenvolver e ter todo o seu potencial ali sendo exercito, né? Essa é a melhor palavra. Eu acho que a Aline colocou alguns pontos bem interessantes aqui, né? E você agora falou mais um, que é essa questão de um ambiente seguro. Quando a mulher se sente num ambiente seguro, aí assim ela começa a se encontrar, saber quem ela realmente é, né? E poder colocar tudo isso que ela
ainda não conseguiu externar, consegue colocar isso, né? Executar tudo isso, né? Então, a gente se sentir num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, um ambiente que a gente pode ser realmente quem a gente é, de uma mulher com filhos. Recentemente, eu escutei uma mulher falando para mim, né? Isa, eu estou fazendo um monte de entrevistas e ninguém está me chamando. Será que é porque eu tenho 4 filhos? Então, será que na próxima entrevista eu falo que eu não tenho filhos? E eu falei, de forma alguma. Você não pode começar uma entrevista já mentindo. Mas o sentimento que a gente tem é esse, né? Fala, poxa, sabe porque eu não tenho filhos? Será que eu não estou sendo chamado? Não sei se é esse o motivo, mas ela se sentiu assim. Né? Então, a gente precisa de ambientes seguros, ambientes acolhedores, que a gente possa realmente exercer quem a gente é, como mãe, como mulher, como empreendedora. Né? Porque para a mulher vai ter sempre um plus, né? De não ser só a empresária, vai ter sempre mais alguma coisa por trás. E recentemente eu aprendi, recentemente mesmo, né, da gente poder ter que comunicar o que a gente quer. Né? Então, eu quero ser empresária, eu preciso conversar com meu esposo, como você falou, com quem está ao meu redor, né? E falar, olha, estou pensando nisso, isso, como que você pode me ajudar? O apoio do meu esposo hoje, para eu exercer a minha profissão e gerir as minhas empresas, é fundamental. Sem o apoio dele, eu não conseguiria. Isso eu tenho plena consciência. Eu já tive que viajar e deixar as crianças com ele, passar uma semana fora. Né? E ele ficou, numa boa. E se eu não tivesse esse apoio, como que isso ia acontecer? Né? Então, a gente precisa sentir que realmente a gente tem pessoas que a gente possa segurar na mão, ter uma rede de apoio, principalmente, né? Para que a gente possa se desenvolver e crescer. Excelente. E você, Pepetinha? Gente, depois dessas duas falarem tudo isso, o que eu poderia adicionar? Eu acho que essa questão, realmente, do desafio da mulher ali no empreendedorismo, eu acho que existem em todas as áreas, como eu falei anteriormente, né? E eu concordo com tudo que vocês falaram, e a questão do apoio também, e quando você falou da rede, né, de apoio, é um termo até que é usado pelos psicólogos, né, na PNL também, rede de apoio. Eu acho que essa rede de apoio, que às vezes a gente acha que é só a família, não, engloba família, engloba amigos, engloba as pessoas com quem você está, o networking que você faz, né? E eu acho isso muito importante. E apesar de eu ainda não ter entrado nessa parte do empreendedorismo há pouco tempo, e não ter vivenciado, né, situações dentro do empreendedorismo como vocês, assim, de desafios com relação à posição de mulher, eu já vivenciei também algumas situações, né, não no empreendedorismo, mas em outros quesitos, né, até mesmo na escola, enfim, sempre tem alguma situação. Acho que a mulher como um todo, ela nasce já com isso. Mas eu acho que o que eu tenho para comentar a respeito disso, eu acho que a mulher tem uma sensibilidade fundamental em qualquer área que ela se propõe a trabalhar, que o homem não tem. Então, eu acho que não é a questão de, ou vai ser o homem ou vai ser a mulher. Não, por que não os dois? Né? Exato. O homem traz o que ele consegue trazer, a mulher traz o que ela consegue trazer, e os dois complementam. Então, um negócio ou, enfim, um negócio, né? Um negócio vai se desenvolver muito melhor se tiver o apoio dos dois lados, visões que às vezes a mulher tem, o homem não tem e vice-versa, do que apenas só o homem que vai gerir aquela empresa, só o homem que vai ser responsável pela maior parte. E é isso, eu acho que tem que ser os dois têm que se complementar e não reduzir, né, um ao outro. Com toda certeza. Só fazendo complementando o que a Pepita falou, ela não é que ela não está no empreendedorismo, ela está se descobrindo empreendedora, porque você não está e deixa de estar, você deixa de estar empresário, deixa de estar empresário. Agora, empreendedor é identidade. É que eu tô nervosa. É essência. Entendeu? É quem ela é e tá se descobrindo. E ela não imaginava, ficou 28 anos sem imaginar que podia ser. Mas é o que a Isa é e se descobriu. É o que a Aline se descobriu por necessidade. Por necessidade. Então, assim, nós, infelizmente, temos pouco tempo nesse dia de hoje, mas já fica o convite. Acho que é interessante fazer sempre um programa com as líderes, as líderes, pra gente debater esses assuntos da mulher empreendedora, do espaço, de como nós, enquanto líderes do Brasil em movimento, podemos contribuir do ponto de vista social para trazer para a mulher esse ambiente seguro para que ela possa empreender e ser feliz. É claro que hoje nós estamos distante de um ganho de fato, mas já temos alguns resultados, algumas grandes mulheres que empreendem. As nossas duas madrinhas são exemplos disso, que é a Janete do Seiben
e a Eda Machado do IESB, são mulheres extraordinárias que tiveram esse ambiente, tiveram esse apoio, né, e conseguiram superar todas as barreiras e chegarem no ápice aqui do Distrito Federal, são líderes de mercado, com certeza. Como é que a gente consegue trazer isso para as pequenas empresárias, empreendedoras, né? Então eu vou pedir para a Aline se despedir e também já fazer um convite para as mulheres estarem andando juntas. Exatamente. Nesse contexto. A Isa a mesma coisa, a Pepeta também, e aí a gente já fica o compromisso de fazer mais programas só com as líderes, para a gente continuar debatendo esse assunto e fomentando essa união das mulheres empreendedoras. Gente, primeiramente eu já vou pedir para você que está assistindo esse podcast, escreva aí no comentário, você, mulher, fala o desafio que você passa para empreender, que nós aqui vamos responder, trazer essas soluções e falar, você não está só. Você não é só mais um número na estatística de um CNPJ aberto por mulher. Você não está sozinha. Vem andar com a gente. Vem se fortalecer. Mulheres que apoiam mulheres crescem mais. E isso a gente tem evidências no nosso grupo. Então, venha para uma reunião de network. Conheça a gente. Sim. Toda última terça-feira do mês, né, liderança? Toda última terça-feira do mês. Você já entra aqui nas redes sociais, @líderes do Brasil. Já agenda no seu calendário, já faz a gestão, já fala para sua mãe, para seu amigo, para sua tia, ficar com as crianças e cola com a gente que é sucesso. Uma rede de apoio aí. A rede de apoio, que às vezes você não tem onde você tá, aqui você tem. Então, vem com a gente. Excelente. Sim. E vocês? E se precisar, traz as crianças também. Pode trazer. São bem-vindas. Tem o Espaço Bem-vindas. Kids, Líderes Kids. Essa nova novidade. Eu sou a prova de que pode trazer as crianças. É um prazer estar aqui com vocês, participar desse podcast. Como a Aline falou, fico à disposição. Quem tiver dúvida, quem precisar de uma mão aí para segurar, conte com a gente. Eu encontrei na família Líderes essas mãos, não só uma, né, principalmente para o empreendedorismo feminino. Abriu muitas portas, né? Ano passado a gente deu diversas palestras ali em várias cidades aqui do Distrito Federal, uma porta aberta pelo Líderes, né? Então sou muito grata a esse grupo e faço realmente o convite para quem tiver interesse em receber apoio do empreendedorismo, principalmente para o empreendedorismo feminino, que venha fazer parte dessa família. Excelente, Isa. E você, Pepe? Ele ficou me chamando de Pepeta, eu acho que ninguém vai achar que meu nome, né, cadê um Já Mariana. virou É Pepeta. Pepeta Mariana Matos. Dai. Pepeta Matos. É Matos? Matos Dai. Por né? enquanto. Não, bom, eu estou aqui como o Dai mesmo colocou, uma empreendedora em construção, digamos assim. Então, eu vim aqui para deixar meu recado para aquelas pessoas, aquelas mulheres, né, que estão ainda, assim como eu, entrando e que por alguma aventura ficam com medo ou, né, estejam preocupadas por alguma razão. Que não deixem com que, novamente, eu falando das barreiras, com que as barreiras te impeçam de empreender, de querer, de pegar a sua ideia, o seu negócio e de transformar realmente no que você quer. Então, lógico, as meninas estão aqui, né, empresárias aí de muito tempo, mas eu estou aqui como um exemplo de uma futura grande empreendedora, que nem as meninas, se Deus quiser, e como exemplo de não desistam. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás, a gente consegue e não tem barreira para nos impedir nesse sentido. Exatamente. Excelente. E que o Líderes não abraça só grandes empresários, abraça também pequenos empresários. Principalmente os pequenos. Né? E a gente faz os grandes abraçar vocês também. Então, se você é pequeno, sabe que você vai ser abraçado pelos grandes. Não existe dualidade do grande e do pequeno. Aqui é tudo igual. É todos empreendedores, por essência. A beijinho, Pedro. A gente não pode, né, Aline? Abraço aqui. Quero agradecer às líderes, a pessoa da nossa líder e embaixadora da Mulher Empreendedora, que carrega comigo à frente desse projeto, dessa bandeira da Mulher Empreendedora. E já fica aqui o convite para vocês, para uma segunda reunião. Vamos trazer pautas mesmo. Deixe nos comentários, você, mulher, assuntos que você gostaria que a gente debatesse aqui em prol da mulher empreendedora, em prol de trazer para vocês essa rede de apoio, esse lugar seguro para que vocês possam empreender. Sugira para nós, porque o próximo programa vai ser com essas sugestões. Tá certo? E aquele negócio, né? Um beijo no coração de vocês. Vamos para cima, liderança. Sabe por quê? A gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Valeu, liderança!